Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? É com grande prazer que a gente está realizando essa live hoje para vocês, com a ajuda do pessoal aqui da RF Produções. Inclusive, para quem quiser estar acompanhando essa live, nós temos alguns canais que estão abertos aqui para a gente. Tá no canal da RF Produções.rf, no meu canal no Facebook, na minha página lá do Facebook, na página do Instagram do Davi, que é Davi Fagundes 87, e pelo YouTube também. Eu acho que eu coloquei no Facebook, eu coloquei um link lá da RF Produções que vocês conseguem localizar lá. Beleza? Davi, prazerzaço ter você aqui comigo. Beleza? Pra gente poder. A gente vai tirar a máscara, gente. Pra gente ficar mais à vontade, né, Davi? Isso aí. Porque acho que já faz um tempo, né, que a gente vem batendo um papo aí, trocando uma ideia com o pessoal sobre questões políticas. A gente, acho que na verdade a gente conversa sobre política, acho que desde 2014, 2013. mais ou menos, né? É. Que a gente vem falando sobre questões políticas, questões de desenvolvimento econômico. A gente sempre empreendeu aqui na cidade, né, Davi? Sim. Eu acho que a gente fala sobre o tema desenvolvimento econômico já há mais de 6 anos, sem saber que o nome chamava isso, desenvolvimento econômico, emprego e renda e arranjo econômico de um município, né? Exatamente. E eu acho que chegou a hora aí, parabenizar aí o seu trabalho aqui, o empreendimento, e também a sua candidatura aí a vereador em Botucatu. Valeu, Davi. Na verdade, esse papo ele surge pra gente com uma oportunidade da gente, na verdade, falar um pouco dos desafios que é empreender, né? Não só aqui na nossa região, não só aqui em Botucatu, mas empreender de uma forma geral. Sim. Eu vejo os desafios que eu enfrentei, os desafios que eu enfrento até hoje, na verdade, né? Porque a minha empresa é uma empresa nova. Nós temos 5 anos aí de operação aqui da Cabra Macho em Botucatu, e a gente vê o quão difícil tocar esse barco, conseguir fazer com que as políticas públicas relacionadas ao empreendedorismo elas cheguem. Eu falo principalmente do meu mercado em relação como eu posso dizer, a questão de apoio mesmo do poder público em relação ao desenvolvimento do próprio trabalho dos barbeiros. A gente trabalha hoje numa modalidade em que, juridicamente, ela trabalha o salão parceiro. Então a gente trabalha com uma modalidade chamada salão parceiro, e essa modalidade ela nos dá a oportunidade de trabalhar com parceiros dentro do nosso negócio. Então hoje os meninos aqui, os barbeiros, eles não são profissionais relacionados à CLT aqui na barbearia, por exemplo, e eles também não são profissionais que estão aí autônomos ao léu, né? Mas eles têm uma lei aí que respalda o salão parceiro. Mas por que eu estou dizendo essa introdução em relação ao salão parceiro? Porque assim, a gente encontra muita dificuldade, por vezes, quando o barbeiro vem trabalhar aqui com a gente, já é de uma outra barbearia, por exemplo, quando o cara vem trabalhar aqui com a gente, ele não tem um CNPJ, ele não tem um MEI, ele não tem, sabe, ele vem para trabalhar. Ele fala, não, eu trabalhava lá na minha casa, eu trabalhava lá para alguém numa outra barbearia. Não, irmão, aqui ó, a gente trabalha assim. Né? A gente tem uma nossa contadora, que é a Mari, que faz um trabalho excelente para a gente, o Felipe, que faz a parte contábil e jurídica nossa. Falou, cara, ó, precisa ter um contrato assim, precisa ter um documento assim. E aí você manda esse menino, por exemplo, esse barbeiro, para ir atrás dessa documentação, para ir atrás dessa abertura de MEI e tudo. É uma dificuldade. O cara não consegue, ele vai na prefeitura, ele não consegue abrir porque tem que ir lá na casa do cidadão. Aí na casa do cidadão o menino não sabe como que funciona, porque ele tem que ir lá na prefeitura para pegar a senha para emitir a nota no ICMS. A Mari, que é a nossa contadora, sofre com a gente, porque cada barbeiro novo que chega aqui é todo esse trâmite. Então, discutir assuntos como esse, essa desburocratização da coisa, essa facilidade em a gente conseguir gerar, porque eu acredito assim, Davi, quando a gente desenvolve o negócio, quando a gente cria uma empresa, acho que o principal papel social de uma empresa é gerar emprego e renda. É a gente conseguir fazer com que esse papel social aconteça. Quando uma empresa ela tem esse fôlego e esse apoio, inclusive do poder público, para poder se desenvolver, todo mundo ganha.
A cidade ganha porque a movimentação do comércio, né, circula, a gente tem uma questão de arrecadação de impostos, né, a gente tem desenvolvimento de emprego e renda, as pessoas acabam, graças a Deus, aqui a gente consegue ter 8 barbeiros trabalhando, comendo daqui de dentro, cara. Sim. Então, assim, a importância que é o micro e pequeno empresário para o mercado de uma forma geral. E muitas vezes ele tem um descaso aí com esse público, né? A gente teve, Marcos, em São Paulo, no estado de São Paulo, acho que um recorde de abertura de empresas agora em julho, pelo fato, obviamente, da pandemia, né? Seria otimista falar que só por iniciativa própria, mas muitas pessoas perderam o seu emprego CLT e tiveram que empreender, né? E tem um amigo nosso que fala que o empreendedor, às vezes, só acaba usufruindo da palavra dor, porque realmente não é fácil empreender. Perfeito. Eu já empreendi por 7 anos, numa microempresa, né? Na tributação simples, enfim. E tinha várias dificuldades, as mesmas dificuldades que eu acho que você encontra e que outros empresários encontram. Mas a gente tem uma situação que cada um ideologicamente vai defender o que acha que é, o que não é. Perfeito. Mas, na verdade, quem gera riqueza são as empresas, né? Quem gera riqueza, o Estado ele tem um papel para organizar, para colocar regra em todas esse mundo que a gente vive, né? Vamos dizer assim, nesse mundo empresarial, nesse mundo capitalista que a gente vive. Mas, na verdade, quem gera riqueza são as empresas. Exatamente. São as empresas, sejam elas públicas, privadas ou sociedade mista. Então, a gente está falando um pouco de Botucatu, a gente tem uma cidade meio... o papel do Estado é muito forte em Botucatu. Perfeito. Botucatu depende muito da universidade, da Unesp, dos arranjos de Estado, depende muito dessa questão da economia girar em torno de estar tendo aula ou não estar tendo aula. Existe um mercado imobiliário em Botucatu que depende dos estudantes. Perfeito. Né? Então, a economia, a geração de emprego e renda, ela vai muito além da gente pensar em qual é a matriz econômica do município. A matriz econômica do município turístico, de uma cidade como Ubatuba, sei lá, é a praia, é o turismo. E Botucatu, a sensação que eu tenho por estar 10 anos aqui é que a gente ainda não encontrou a nossa matriz econômica, né? A gente tem, sim, um arranjo industrial, um arranjo de carroceria de ônibus, um arranjo da indústria aeronáutica. A gente tem esse polo científico de desenvolvimento que as universidades, a Faculdade de Medicina, a Zootecnia, o Lajeado. A gente tem acho até essa live para a gente falar realmente, claramente, que rola em Botucatu. Perfeito. A gente tem um Exatamente. mercado de construção civil muito forte. A gente tem a gestão atual que praticamente pautou as suas ações como uma das grandes metas, construção de casas populares. Isso levantou a questão da construção civil, gera emprego e renda. Mas e aí? Será que é isso em Botucatu? Né? E aí? Eu sempre pergunto, quando eu converso com pessoas que têm a idade do meu pai, por exemplo, empresários aqui da cidade, eu pergunto, seu filho mora em Botucatu ou seu filho trabalha em São Paulo? A gente consegue achar falando um pouco de emprego e renda, a gente consegue achar fácil uma posição de gerente em Botucatu, de gerente de negócios, de gerente de logística, de gerente de marketing, de gerente comercial, ou a gente acha aqui um gap enorme entre um salário de um docente da Unesp e de um trabalhador do comércio, com piso de 1.299. Então é por essas e outras que as pessoas acabam indo empreender. Exatamente. As pessoas vão empreender. E aí, para empreender, vem esses conceitos de empresa, de startup, que startup, na tradução literal no inglês, é ter a iniciativa com inovação. Né? E veio do termo startup, é o cara que tem uma ideia, quer criar, enfim. Então, acho que o bate-papo de hoje é mais ou menos esse, né, Marcos? A gente falar um pouquinho de empreendedorismo e principalmente focar em Botucatu. Exato. O que a gente pensa, né? Para onde a gente está indo, né? Qual o planejamento a longo prazo do município com relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda? Em outubro é mês do empreendedor na cidade. Quais são as ações que, por efeito de lei, né, da Câmara Municipal, quais são as ações que vão ser feitas? Então, acho que é isso. Exatamente. Perfeito, Davi. Essa introdução nos dá um parâmetro do que está e de como é e como está o nosso cenário, né? Em relação às políticas públicas voltadas para o micro e pequeno empreendedor, e não só o micro e pequeno empreendedor, mas todos os empreendedores ou todos os empresários que se locam aqui em Botucatu, né? Como você disse, nós temos aqui polos industriais, nós temos aqui parque tecnológico, nós temos aqui muita coisa que
pode ser melhor aproveitada e que precisa de uma atuação um pouco mais forte do poder público, principalmente voltado para o que diz respeito à Câmara Municipal, né? Projetos de leis que facilitem e desburocratizem a questão de entradas de empresas no parque tecnológico, empresas que possam gerar e trazer renda para a nossa cidade, né? A gente fomentar isso de uma forma com que as empresas possam ter acesso a crédito, acesso a informações para que se melhore o conteúdo de empresas da nossa cidade. Porque quando as empresas se desenvolvem, quando as empresas crescem, naturalmente a cidade se desenvolve, cresce e acaba colhendo os frutos disso aí, né? Então a gente tem dados, por exemplo, que você pega do Sebrae, em que 99% dos estabelecimentos do estado de São Paulo são micro e pequenas empresas, né? E essas micro e pequenas empresas, 32,6% representa o PIB de toda a geração de renda que esse público traz para o estado de São Paulo, né? Não estamos nem locados aqui em Botucatu, como você bem disse, né? Nós temos aqui a universidade, a faculdade, a Unesp, que fortalece muito o desenvolver aqui da cidade, mas existem muitas pequenas e microempresas que precisam de apoio, principalmente nesse momento pós-pandemia, né, em que a gente precisa fortalecer, dar um fôlego, né? A gente vê aí, o governo federal liberou lá R$600 para alguma, né, muitos manicures ou muitos cabeleireiros, barbeiros, que é o mundo em que eu vivo, muitos deles acabaram tendo acesso a esse tipo de ajuda do governo de R$600. Mas isso é importante, né? Ajuda. Mas muito mais pode ser feito, né? A facilitação desse crédito. Por exemplo, eu recebi da nossa contadora o acesso de que a gente estava elegível lá ao Pronamp, que é aquele programa que o governo lançou para poder injetar dinheiro e ajudar aí. Esse dinheiro acabou em 15 minutos. Né? As pessoas foram lá, o banco liberou, falou, a hora que o gerente me ligou, Marquinhos, acabou o dinheiro. Então, assim, é pouco recurso. Só que a gente está falando do mercado hoje e que com a taxa da Selic caindo lá embaixo, hoje tem a taxa de 2%, né? Então, assim, isso facilita muito o acesso a crédito para o micro e pequeno empresário. De que forma, Davi? Se a gente conseguir linkar o setor de investimento com esse pessoal que precisa de crédito, a gente tem um universo aí enorme para ser explorado. A palavra explorado talvez não seja melhor, mas tem muita gente querendo emprestar dinheiro, muito grande empresário, muito grande investidor querendo injetar dinheiro na economia, porque a taxa Selic caiu e o cara não tem... A política do Paulo Guedes vamos tirar os rentistas do jogo. Vamos tirar. A galera que quer ser rentista, que quer colocar o dinheiro lá no banco e quer ficar vivendo dessas benesses, vamos tirar isso fora. Na verdade, o que ele fez foi fazer com que o pessoal pegasse essa grana que está rendendo nada no banco, falou, cara, vamos injetar em empresa. Que é mais ou menos o que acontece com os Estados Unidos, por exemplo. Né? Muita gente investe nessas startups, como você disse, investe nessas pequenas empresas, e isso gera economia. Isso gera. Às vezes você pega lá um pequeno empresário que, se você colocar lá R$1.000 para o cara do carrinho do cachorro-quente, e se você conseguir colocar uma forma dele gerenciar melhor aquilo, explode. Então, assim, a gente precisa de apoiar o pequeno empresário e gerar políticas para isso, né? Facilitar esse acesso, na verdade. Acho que até o ano passado, a gente tinha, até 2019, a gente tinha o cenário nacional e o cenário de Botucatu. Né? A gente tinha, acho que, 14 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. 14 milhões de MEI. Tem um senhor, o senhor Wilson Poit, que é até o pai do Vinícius Poit, deputado amigo nosso. Perfeito. Que um dia ele deu uma entrevista falando que se cada MEI contratasse uma pessoa, o Brasil não tinha mais desemprego. Porque seriam 14 milhões de empregados à época que estava nos dados de desemprego. 3 milhões, 9 desempregados. Perfeito. Botucatu tem, de cabeça, acho que 10 mil, 9 mil e tantos poucos MEIs, né? 9.800 MEIs, mais ou menos. A maioria é o seu setor. A maioria é cabeleireiro, barbeiro. Em segundo vem vestuário.
E eu fico pensando, Marcos, essa questão do crédito. O crédito, para quem não tem familiaridade com o mundo empresarial, o mundo corporativo, o crédito é a força motriz para uma empresa, para um negócio, para uma companhia crescer. Essa é a lógica do sistema capitalista, né? Certo ou errado, cada um julga como acha que deve. E aí a gente sempre conversa disso também, né, cara? A gente fala, pô, o brasileiro é um povo solidário. O brasileiro não pensa duas vezes para doar uma cesta básica. O brasileiro não pensa duas vezes para levar uma roupa quando tem uma enchente. Mas o brasileiro ainda não se deu conta que existem outras ajudas, outras políticas públicas que podem ser desenvolvidas através de dados, através de inteligência, como essa questão dos bancos sociais. Perfeito. Né? A gente tem um livro que é muito legal, dos 20 banqueiros mais pobres do mundo, que são banqueiros sociais, que realmente transferem. Lógico, uma cesta básica é importantíssima, mas às vezes o cara precisa de R$100 para resolver um problema dele, entendeu? E esse cara às vezes quer emprestar R$500, né? E está disposto a pagar 2%, 3%, e não interessa. Mas, e aí que eu quero chegar, como você falou, tudo isso passa por empreendedorismo. Perfeito. Tudo isso passa por criação de ideias, modelação, plano de negócio, incubar, fazer uma empresa e startar ela. E além do que, Davi, quando você fala dessa questão do pessoal ter acesso a esse crédito, por exemplo, e aí fala, tá, mas o cara consegue ir no banco, por exemplo, e pegar R$500, emprestar R$500. Muitas vezes não. Eu vejo pela realidade nossa aqui, por vezes, as pessoas não têm uma conta no banco. Por vezes a pessoa não tem um CNPJ, como que é o que a gente citou aqui. Então a pessoa tem dificuldade, muitas vezes, na hora de trazer esses dados para um banco, por mais que a pessoa... Vamos imaginar um cenário. A pessoa tem conta no banco, a pessoa tem o seu CNPJ e ela está desenvolvendo o seu trabalho lá. E aí ela precisa de acesso a crédito para um capital de giro que ela quer desenvolver e ela fala, eu vou prestar lá R$10.000 no banco. Ela chega lá para emprestar R$10.000 no banco, o banco não libera essa grana para ela. Por quê? Porque muitas vezes, até contabilmente, essa pessoa não tá organizada. Não é porque o cara não... mas o cara tá com o nome sujo? Não, o nome do cara tá ok. Mas o cara... Não. É porque dentro do score dele, lá dentro do banco, das situações, ele acaba não tendo essa facilidade nesse acesso ao crédito. E aí isso gera uma série de transtornos. É o que você falou. As ajudas que ele precisa ter. É o que a gente viu, né? A momento de pandemia, muita empresa precisando pagar aluguel, precisando pagar energia, precisando pagar o desenvolvimento do seu negócio, mas o negócio não está girando, não está entrando dinheiro para pagar a conta. Como que paga essa conta? Aí tem que negociar com o dono do ponto imobiliário para poder o cara negociar ali para ter um desconto e conseguir tocar o seu barco. Mas por quanto tempo esse cara consegue? Porque o cara que aluga para ele também, por vezes é um empreendedor que aluga uma imobiliária que está dependendo dessa renda também. Não pode ficar, eu não vou cobrar de você esse mês, nem esse mês, nem... Até quando? Aí a economia, na verdade, ela caminha para trás. Vai caminhar para trás. E aí, acho que até para a gente, de repente, encerrar esse assunto mais macro de empreendedorismo, eu acho que as palavras-chave são desburocratizar. A gente precisa desburocratizar. A burocracia ela existe para esconder para ter uma pseudo-transparência de alguma coisa que não anda legal. Perfeito. E nós já tivemos, né, Marcos, dentro do serviço público, juntos, dentro de uma instituição pública aqui de Botucatu, e sabemos como funciona. E vejo que a burocracia é uma coisa que nem cabe nessa live de hoje, que enfim. Mas desburocratizar, ter esses marcos de regulação, de incentivo ao empreendedorismo, de incentivo à abertura de novas empresas, consequentemente gerando renda, gerando empregos, cada um com a sua ideologia. Eu sei que o empresário ele é visto como mal, o empresário é visto como malvado, né? E não é bem assim. Né? O empresário ele gera riqueza, ele gera emprego. Né? A gente precisa ir para uma visão mais macro de capacitação. Eu vou falar um dado para vocês aqui. Se a gente pegar o CAGED, hoje se fala muito em dados. Né? Temos que ter dados para tomar decisões, dados para tirar uma fotografia de um projeto, para tirar uma fotografia de uma situação. Então, se você entrar no CAGED, que é o Cadastro de Geração de Emprego e Renda e Desenvolvimento, dos CLTs, dos carteiras assinadas no Brasil, eu acho que Botucatu, eu dei uma olhada antes de vir para cá, gerou 700 novos postos e demitiu 1.000. Dá um balanço aí de uns 200, nessa balança de demissão e admissão. Mas sabe quem puxa a contratação em Botucatu? É o setor de agricultura.
o setor dos colhedores de laranja. Ainda essa atividade puxa a contratação de CLT. Então, veja bem, se você excluir a universidade, se você excluir os órgãos que são apêndices da universidade, né, as fundações, as autarquias, todo o sistema de Estado que existe em Botucatu, a própria prefeitura, se você excluir isso e excluir as top 5 da cidade, Embraer, Irizar, os prestadores de serviços, Tecnaut, enfim, qual em Botucatu é a matriz econômica? Perfeito. O que a gente está buscando como município? O que nós estamos buscando para daqui 10 anos em Botucatu? Exato. Né? Qual é o nosso desenvolvimento? O fulano vai para ganhar 3, 4, 5, 10 mil reais, precisa morar em São Paulo. Essas vagas são raras em Botucatu. Por isso que a pessoa vai empreender. Eu tenho certeza, já me falou, que o seu barbeiro aqui tira um salário de São Paulo. Mas ele é microempreendedor individual. Perfeito. E ele praticamente empreende dentro do seu negócio. Exato. Né? Entra nesse dado que você falou, né, Davi? Por vezes, o filho do botucatuense acaba tendo que ir embora da cidade para poder encontrar uma melhor oportunidade fora daqui. Quando que se a gente conseguisse gerar oportunidade para esse menino ficar aqui, eu tenho filho, eu tenho 12 anos, o meu moleque daqui a pouco tá fazendo aí vestibular e será que esse cara vai embora daqui? Né? Será que não tem condições da cidade gerar uma oportunidade para ele ficar aqui? Que aí entra nisso que você falou. Se ele não prestar um concurso para trabalhar na Unesp, se ele não... Né, o que ele vai fazer? Ele vai ganhar salário de comércio e o nosso comércio acaba não se desenvolvendo pagando salários baixos. Né? Então, assim, a gente precisa, sim, de trazer novas indústrias, a gente precisa, sim, de fortalecer esse comércio nosso, que é o que eu sempre brinco, né, Davi? Uma empresinha de cachorro-quente, uma pequena, né, 2 pessoas ali trabalhando junto, só fazendo cachorro-quente, pode daqui a pouco virar um McDonald's. Ele precisa, na verdade, de incentivo, ele precisa de apoio, ele precisa de conhecimento, base. Né? Então, assim, a gente precisa, e a gente está falando muito isso, né? A gente precisa criar situações. Mas quais são essas situações? Como, né? Como fazer? A gente, a gente sabe o que tem que ser feito, mas como a gente faz essas coisas acontecerem? Acho que a gente caminha para essa lição agora. A né? gente caminha para essa execução porque, assim, como nós dois, né, Marcos? Planejando já há muitos anos. E talvez nós dois tenhamos encontrado, tanto no empreendedorismo, quanto na parte pública, na parte política, que é um tema que a gente gosta muito e a gente se predispôs a servir na política, Perfeito. ter as atividades paralelas no mercado privado. Mas eu e tem um grande amigo meu aqui de Botucatu, que virou meu grande amigo esse ano, que ele fala, a política pode não ser a única, mas é uma das melhores formas de transformação social, assim como as empresas. Exatamente. Que é o que você fala. Então eu tenho 2 amigos, você fala da empresa, ele fala da política. E é mais ou menos isso, porque quando a gente vai chegar no como fazer, porque falar até papagaio fala, mas Exato. Como que nós vamos fazer isso? A gente precisa do poder público. A gente precisa. Porque aí tem os mais radicais, os ANCAPs, mas o Estado mínimo, vamos ferrar o Estado, o imposto é roubo. Até a página 2. Até se assumir um município, assumir um governo do Estado e ver o quão é importante. A gente fala muito da Unesp, dos salários, da estabilidade, mas também tem muita injustiça assim, em questão econômica. Né? Exato. A questão econômica do complexo de Estado que tem em Botucatu é deficitário pra caramba. Deficitário, falta dinheiro, salário reduzido, né? Muita gente fazendo muito com pouco. Então também não é um mar de rosas. Mas você sabe que na nossa época, na sua época do seu pai, como você conta naquele seu vídeo, era o sonho do pai que o filho passasse na Unesp, num concurso público. E hoje em dia, se você for ver esse arranjo, hoje em dia, isso não é mais uma realidade. O filho do empresário botucatuense está fora de Botucatu. Isso é triste. A gente não pode se conformar com isso. Eu tenho uma filha também de 2 anos que nasceu aqui. Ela é botucatuense. E eu penso no futuro dela, se a mãe quer que fique aqui em Botucatu, o que a Heleninha pode fazer daqui 15 anos em Botucatu, daqui 20 anos? O que o Daniel e o Gustavo vão fazer aqui em Botucatu daqui 20 anos? Será que a cidade vai ter um porte médio de 200 mil habitantes, uma cidade como Indaiatuba, que é uma cidade que eu cresci, uma cidade que Indaiatuba conseguiu encontrar seu arranjo econômico. Indaiatuba tem um parque industrial de 5 mil empresas. Nós temos hoje listado em Botucatu 150 empresas, indústrias. Pouco demais. A gente tem um distrito 4, que pode ser que seja prioridade do próximo governo ou do outro, eu não sei quando vai ser,
A gente precisa de um arranjo para vender esse município de forma qualitativa, de ir atrás de multinacional, vem para Botucatu, indústria limpa, indústria de chip, montagem de celular. A gente vai preservar a Cuesta, a gente entende que Botucatu é uma cidade que tem um potencial natural e turístico, mas, a gente precisa... E exatamente isso, né, Davi? Aproveitar as questões que nós temos na cidade para poder fazer com que essa geração aí de emprego e renda que a gente tanto fala, elas possam acontecer. Então, por exemplo, você citou a questão da nossa Cuesta, né? O turismo gera emprego e renda, né? Trabalhar questões do turismo gera emprego e renda, né? Você trabalhar, por exemplo, uma questão de coleta seletiva de lixo, gera emprego e renda. Né? A gente já pensou aqui na cidade em ter uma época coleta seletiva, mas ela não foi para frente, ela não desenvolveu. Mas você conseguir trazer empresas ou uma empresa que faça adequadamente a coleta seletiva dos lixos, nós temos muitos condomínios hoje na cidade, né, se desenvolvendo. Onde eu moro, a gente faz coleta seletiva lá e passa o caminhão. Mas por que a gente não tem uma política em que a gente pudesse ter... eu falo isso porque você citou Indaiatuba, eu cito Jundiaí. Né? Eu morei, a Flávia, minha esposa, ela é de Jundiaí e a gente morou lá por uns 5 anos em Jundiaí. E eu frequento Jundiaí desde 99, quando eu comecei a namorar com a Flávia. Jundiaí era uma coisa. Hoje Jundiaí é outra coisa, né? Por causa exatamente desses arranjos políticos para entender a eficiência e eficácia da cidade para poder... Jundiaí, por exemplo, passa lá as principais rodovias, né? Marechal Rondon, Castelo Branco. Então, assim, virou um polo industrial de empresas que precisam de logística. Os caras entenderam isso. Falaram, cara, aqui é a minha cidade, se a gente montar centros de distribuição aqui, a gente vai conseguir escoar para o Brasil inteiro. Começou a chover empresas de centro de distribuição. Natura, Coca-Cola, grandes indústrias lá, porque entenderam que aquela... Explodiu Jundiaí. Cresceu Jundiaí, desenvolveu. Eu fiquei em Jundiaí, Marcos, de 2005 a 2009. Né? Fiquei 4 anos em Jundiaí também. Jundiaí tem água. Jundiaí fez há 20 anos o que o Pardini está fazendo aqui em Botucatu agora na represa. Perfeito. Jundiaí tem água e atrai a indústria porque uma indústria precisa de água. Como que uma indústria vai se instalar num lugar que não tem água? Exato. O projeto é grandioso, o projeto parece faraônico, mas a represa de Botucatu, essa represa que está sendo construída, ela tem uma finalidade. Obviamente que a gente sabe que existem outras questões em termos de preservação da água para poder ter água, né? Como um conserto da rede, de vazamentos, mas assim, a represa é necessária para garantir água aí por vários anos e as indústrias poderem se instalar aqui. E tenho 2 grandes amigos também, que a gente conversa sempre, assim como você. Um está na maior empresa de Botucatu, que emprega 3, 4 mil pessoas, e o outro está no comércio há 25 anos. São 2 parceiros nossos, que a gente sempre discute isso. E o comércio? E a agenda do comércio? E o sindicato? Se entendem? Dialogam? Calendário de eventos? Botucatu, desde que eu estou aqui, não consegue se entender para fazer uma decoração de Natal? Exatamente. Né? Não consegue se entender para uma campanha de televisão, uma campanha promocional, né? A indústria, esse meu amigo, o Silvio dos Santos, que é gerente de RH da Caio, fala, eles acham que a gente não quer empresa aqui, mas a Caio sonha com um parque industrial do lado, só que a gente não consegue um arranjo para isso. E aí? A gente vai quebrar os interesses ou vai ficar nessa? Até quando nós vamos ficar nessa? De não poder instalar um outro posto de gasolina na cidade, de não poder instalar uma coisa aqui, entendeu? Eu acho que o empreendedor ele tem essa emoção de ir para cima, de romper, né? De romper com o que é muito bairrista, caciquista, sei lá como fala. Eu gosto muito de Botucatu, aprendi a gostar, minha filha nasceu aqui, minha ex-esposa é daqui, e quero ver essa cidade daqui a 10 anos como uma cidade de médio porte, com uma baita qualidade de vida. E qualidade de vida passa, sim, pela economia. Né? Além do que, né, Davi? Botucatu tem uma... Nós estamos aqui no centro-oeste paulista, né? Bem no centro do... A gente é vértice esquerda do quadrilátero do Ouro de São Paulo. É um quadrado que vai de Campinas, São Paulo até Santos, sobe de novo. A gente é a última pontinha vértice esquerda do quadrilátero do Ouro Paulista, que gera 26 bilhões. É quase que
10, 15% do PIB do Brasil passa nesse quadrado que a gente está aqui. E nós estamos inseridos nele. Estamos inseridos na pontinha, quase saindo, mas ainda a gente faz parte. Entre Castelo, Bandeirantes, Anhanguera e Washington Luiz. Perfeito. Então, a gente tem um aeroporto aqui, né? Então, assim, existem coisas a ser feitas, né? Existem muita coisa a ser feita e que, como você disse, né? Ela passa pelo poder público, né? Sim. Ela passa pelas questões políticas da cidade. E que a gente, estando melhor preparado, né, e esse sendo um ano político, né, as pessoas conseguirem olhar para isso com mais carinho. Eu tava dando uma olhada hoje lá no Instagram, lá no Facebook, enfim, e saiu lá a lista, lá 152 candidatos a vereadores e tal. E o que a gente vê lá nos comentários, né, é o pessoal metendo pau. Ah, eu não voto em nenhum desses. 150 pessoas que não merecem meu voto, não sei o que e tal. As pessoas perderam a confiança na questão política, né? Num contexto geral, né? Nacional, mundial até, né? A gente teve 10 anos muito turbulentos, né? Com impeachment, com denúncia de corrupção. Perfeito. As pessoas... Bom, eu não sou candidato esse ano, então eu estou mais livre que você para falar. Perfeito. Mas a gente vive um descrédito total da política. É uma pecha você falar que trabalha com política. Mas isso é lamentável. Já dizia Platão, você pode até não gostar de política, mas você vai ser governado por quem gosta. Então, assim, se todo mundo tivesse... Eu tenho um sonho que minha filha já aprenda política desde cedo, política pública, né? Na escolinha, educação financeira, Isso são questões que a gente precisa levantar, né, Davi? Levar para a base questões como essa. Assim como eu luto pelo empreendedorismo, assim como você sempre fala da política, e eu entendo a política, eu aprendi a gostar de política das nossas conversas, né? E eu vejo isso, que a base precisa ser bem estruturada. É assim como a gente vai fazer uma casa, né? Você vai fazer uma casa, você não começa do telhado, você começa a casa a partir do alicerce. Né? Se o alicerce não estiver bom, não estiver estruturado, não vai adiantar nada. A Bíblia já ensina isso, né? Construiu a casa lá na areia, foi embora, né? Agora... Sim. Construiu a casa num solo solidificado ali, que dá base. Veio chuva, veio vento, veio tudo e não derrubou a casa. Por quê? Porque ela tem base. Quando a gente trabalha a nossa educação, que é a base da nossa sociedade, de uma forma estruturada, aí sim a gente cresce. O Brasil não se desenvolve tanto e não cresce tanto porque a gente não olha para a nossa base com tanto carinho assim. A nossa base são os nossos filhos, a nossa base é a educação. A base, Marcos, e eu estou estudando isso também com uma outra amiga, e estudei no Renova BR, né, que é a formação que eu fiz. A base chama-se Marco da Primeira Infância. Exato. Primeira infância. Do 0 aos 3 anos, a criança forma o seu caráter, o que ela vai ser, se ela está sendo bem cuidada na creche. A minha filha foi na creche. Dos 3 aos 5, o que ela vai ser, e até os 7 ela vai absorver tudo. Depois acabou. Depois não há mais como você querer reverter alguma situação. Então, sim, passa pela educação, que é um tema amplo, um tema nacional, muito discutido por vários mandatários aí do Renova também, que foram eleitos em 2018. Em 2018 a gente estourou esse gargalo. A política é feita para que os novos não entrem. A política é feita para ser um entranhado de que seja difícil, se mantém aquele, mas os novos estão entrando. E cuidado também com os conceitos perigosos, né, de novidade ou de renovação, porque precisa ter experiência, precisa saber o que está falando, né? E quem está entrando já entra voando já, né? Então não há mais espaço para a gente ter legislador, seja municipal, seja estadual, que só faz denominação de rua, que só dá moção, que só manda abraço. Uma casa de leis, uma casa do povo tem que ter discussão de projeto, discussão de política pública, trazer a população para dentro da onde está sendo mantida ali aquela estrutura para discutir o futuro do município ou o futuro do estado. E vejo isso em âmbito estadual, nacional, e a gente está trazendo para Botucatu, porque nós estamos em Botucatu e estamos falando aqui de Botucatu. Perfeito. Né? E acho que esse é o caminho. Perfeito. Acredito que a gente caminha aí para um finalizar da nossa conversa. Eu acredito que a gente pode fazer algumas considerações, né, Davi? Algumas considerações mais finais aí. Depois a gente pode dar uma olhada aqui nas nossas redes e ver se tem alguém comentando alguma coisa, se tem alguém querendo fazer algum tipo de pergunta, mas bem válido a gente poder trocar esse tipo de ideia, né? Que ela seja a primeira de muitas que possam vir aí para frente, né? De bate-papo, de conversa, de interação com as pessoas, porque como você disse, né, a Casa de Leis da cidade, ela está aí para isso,
né, para poder entender os anseios que a sociedade vive, para poder entender as necessidades que essa sociedade tem e poder levar soluções para ela. Com certeza. Né? Assim como é o empreendedorismo, né? Onde a gente empreende, onde a gente tem um problema. Né? O meu pai sempre dizia para mim: você quer ter sucesso na vida? Arruma um problema para resolver. Né? O problema é que as pessoas não querem arrumar problemas para resolver. A gente que entra numa zona de conforto, entra até nessa questão política, né? Eu tive até que fazer um post lá no meu Facebook, né? Porque muita gente estava, poxa, Marquinhos, mas você não precisa, né, entrar na política, para que isso aí, corrupção, problema, tal, a barbearia tá indo legal, graças a Deus, né? A gente tá vivendo, apesar de a gente ter passado por esse momento de pandemia difícil pra caramba, mas graças a Deus com a gestão eficiente que a gente tem do nosso negócio, a gente conseguiu passar por ela de forma tranquila e calma, né? Sabendo que assim que fosse possível retomar, a gente poderia caminhar tranquilo de novo. E é o que está acontecendo. Né? Agora está reabrindo o comércio de forma mais latente e a gente está vendo aí o crescimento dos números aqui na barbearia. Mas, realmente, né, a gente quando resolve e decidiu entrar para a política, não foi pensando em cargos e salários ou em situação, porque graças a Deus, né, se a gente montar mais uma barbearia aqui em São Manuel, já dá mais do que ganha um cargo público aí. Sim. Mas o que a gente pode contribuir? Entra muito no que você falou, contribuição. O quanto a gente consegue contribuir para poder desenvolver, o quanto a gente consegue contribuir para poder fazer com que as nossas ideias, aqueles princípios e valores que temos, possam ser deixados como legado na sociedade. Né? Acho que isso que é o mais importante. Eu acho que a minha consideração final a gente deve todo mundo pensar, pô, mas vocês falam aí, fala pra caramba, como é que nós vamos fazer isso aí, né? E eu tenho, até o que você citou agora, eu vejo essa dificuldade. Para quem é sério na gestão pública, é muito difícil, é desafiante você... Como é que você tira alguém de uma multinacional, um gestor, para ser um secretário e ganhar um salário a menos que ele ganha? Né? Alguns partidos que pensam em mandatários com processo seletivo, com currículo. Como é que você tira esse cara sério, esse cara que não vai roubar, esse cara que já ganha lá? Então você ganha mais no mercado privado e como é que você vai se dedicar ao público? A conta não fecha. Né? E a minha consideração final é essa, que todas as pessoas bem intencionadas aí no poder e na gestão pública passam por enormes dificuldades. Né? Porque quando você leva muito para a questão ideológica, você acaba se perdendo que a prática não funciona desse jeito. A prática existe um poder que controla ou tenta fazer um controle de tudo, que tem burocracias, que tem limite para você gastar, que tem que indicar verba para um lado, verba para o outro, e não é fácil. Né? Não é fácil. A gente fala, e eu tenho, como eu fiz a formação do Renova, eu aprendi muita coisa lá de gestão pública. É desafiante. Você pensar num município é desafiante, pensar no estado é mais desafiante ainda. Mas eu acho que fica essa lição do mudar, né? De alguém tem que mudar. Porque, na verdade, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Exato. Mudar é difícil mudar. Na profissão, mudar de cidade, mudar de empresa, é difícil mudar. E é difícil porque quem é candidato a vereador como você quem é candidato a prefeito, quem é candidato a deputado estadual, vai para uma coisa que chama Arena. A Arena lá da Grécia, né? Tem até um vídeo rolando no Netflix da Brené Brown lá, que faz os TEDs. Você tá na Arena, você tá exposto. Agora, Marquinhos, que você é candidato a vereador, você vai ser o cara zoado, o cara ruim, o cara que só se aproveita, papapá. E tem que saber lidar com isso, porque você tá na Arena. Exato. Entendeu? Teto de vidro, né? Então você tem que ter teto de vidro. Se tem teto de vidro, você tem que estar disposto, né? E eu acho que assim, existe uma outra questão, as pessoas não querem receber as críticas, as pessoas não querem receber os problemas, né? A política não presta, isso não sei o quê. Então, assim, quando a gente consegue pegar esses problemas que existem a respeito do que é política e do que são os políticos, e a gente consegue... essa é a maior demanda de informação que a gente tem para poder saber o que fazer para dar certo. Né? Quando mas a política não presta. Não presta por quê, Davi? Não presta porque só tem corrupção. Mas só tem corrupção por causa do quê? Você vai nos porquês, aí você chega na raiz. Fala, então por quê? E como que faz para mudar, então? Faz para mudar, então, colocando gente que não é corrupta, gente que não quer falcatrua, gente que quer que tenha projetos. Né? O que a gente vê muito é isso, né? As pessoas votam em pessoas, mas elas esquecem que as pessoas precisam ter projetos. Né? Porque não adianta, puxa, o Davi é um cara, o Marquinho é dono lá da Cabra Macho, atende
centenas de pessoas por mês, passa um monte de gente por aqui, puxa, é um cara bom para ser candidato, porque ele conhece um monte de gente. Conhecer um monte de gente faz de mim um bom político? Não, né? O que pode fazer bom político, desculpa, Davi, mas o que pode nos fazer bom político é ter ideias e projetos novos para poder ser implantado na cidade, né? E a eleição municipal é essencialmente projeto. A eleição ideológica é uma eleição nacional. A eleição municipal é projeto, é o que está acontecendo na sua rua, o buraco, onde o município vai, a creche, a escola. A política acontece no bairro, no município. E aí o brasileiro ele tem essa cultura de votar em pessoas. E é muito importante no município se votar em projetos. Em pessoas, a gente já tem esse erro histórico de votar sempre num salvador da pátria, numa figura messiânica, que não é isso que resolve o problema. Hoje no Brasil, eu estava agora à tarde num café, se ele estiver assistindo ele sabe disso, com uma pessoa que trabalha na liderança em Brasília, está aqui em Botucatu, da Rede de Sustentabilidade, e ele estava me falando isso, que ele viaja, sei lá, 300 municípios, e o maior problema é isso que você falou no começo da sua fala, Marcos. As pessoas que estão atualmente na gestão pública e nos mandatos, elas acham que sabem tudo. Não há espaço para novo. Não, isso aqui eu sei como faz, isso aqui é difícil, isso aqui não dá para fazer, não é assim que faz, eu já estou nisso há muitos anos, meu pai era prefeito, meu avô, papapá. Não, as coisas se oxigenam, elas se renovam, né? As pessoas mudam. Enfim, Marquinhos, eu acho que a gente se estendeu até demais, né? Vamos ver se tem com a nossa produção aí, se tem alguma pergunta, alguma coisa, senão a gente já caminha para encerrar, né? Bacana. Ô Fê, você consegue ver aí se tem alguma interação, alguma coisinha rolando aí, se alguém perguntou alguma coisa ou que seja importante que a gente... Eu não consegui acessar aqui. Como que é? Eu não entendi, Fê. Ele faz uma sugestão. Perfeito. A gente tem um dado que o governo federal economizou em agosto 1 bilhão por ter estabelecido o home office, por ter estabelecido consigo abrir aqui sem fazer barulho. A junção de alguns prédios, né? E isso houve uma economia. Isso é uma novidade, né? Eu acho que isso é sensacional. Acho que a gente tem alguma coisa da Janaína Silva também, né? Lá em... É Janaína Silva, né? Janaína Lima, lá do Novo, lá que ela fez alguma coisa, lá tipo um... ela fez o primeiro co-work legislativo. Transformou o gabinete dela num pool de empreendedores e paulistanos, enfim. E também, que ele falou do coworking, um outro caso legal que está rolando é que a XP, que é a maior corretora do país hoje, está indo para uma vila XP no interior de São Paulo, né? Vai sair da Faria Lima. Então, esse é o caminho. Você vê as coisas... Quando que você passaria na Faria Lima um dia e falar, esse prédio inteiro vai ficar vazio? Exato. As coisas mudam, as políticas mudam. É como você falou, né? A palavra que você usou é perfeita, é oxigenação. Né? A política precisa de oxigenação, a sociedade precisa de oxigenação. É o que está acontecendo, né? Essa pandemia, né? Esse vírus mostrou pra gente isso, né? O quanto as pessoas estão, de repente, migrando lá da capital para vir para o interior. Né, para ficarem mais próximos. Eu tenho vários clientes aqui que trabalham, né, em São Paulo e que vêm para Botucatu e falam, cara, agora eu quero ficar locado aqui. Né, agora minha empresa me deu... o Marcelão, né? O Marcelão, nosso amigo, ele tá lá, veio para Botucatu, trabalha em São Paulo, mas veio para Botucatu e falou, cara, eu tô perto dos meus filhos, eu tô aqui, tá? Enfim, a gente precisa, sim, dar condições de que a nossa cidade se desenvolva, né? Sim. Até porque o tema da nossa live foi isso, né? Desenvolvimento econômico, emprego e renda em Botucatu, né? Então, o nosso desenvolvimento econômico perpassa as políticas públicas que são e serão desenvolvidas aqui na cidade, principalmente nos próximos 4 anos, né? Então, as pessoas que estarão representando, né, essa sociedade, essa população, precisarão pensar e repensar essas políticas para que então a gente consiga oxigenar aí as ideias e trazer novas... A gente tem um time muito bom aí para ser eleito. Eu acho que se alguém em Botucatu hoje virar e falar que em 152 candidatos
A gente não tem aí uns 10 muito bem preparados para renovar, para entrar naquela Câmara e fazer uma verdadeira Botucatu do futuro. Perfeito, Davi. Acho que é isso. Né? Agradeço aí de novo aí o seu, né? A gente, né? Quando eu pensei em fazer essa live, eu pensei em você por questões mesmo das nossas conversas de política de sempre, né? Não é de hoje. Né? Eu falei, puxa, a gente precisaria trocar essa ideia com as pessoas, né? Sim, sim. Hoje as redes sociais estão aí, tá nessa moda das lives, Talvez né? a gente esteja competindo com várias lives de vários Exato, famosos. mas acho que a proposta não é nem essa questão, né? A gente sabe que tem live desde de sertanejo aí rolando, né? Com festa, até lives aí de pessoas passando conteúdos bacanas, né? Dando treinamentos e cursos e tal. Mas a gente precisa sim usar esse espaço democrático que é a internet para trazer novas ideias, para poder inserir a população, porque cara, essa eleição vai ser atípica, né? Sim. A gente não vai poder ficar aí saindo para rua, falando com muita gente, fazendo aglomeração, mas a gente tem um canal aberto que são as redes sociais para poder interagir com as pessoas, né? Sim. Então se as pessoas estiverem dispostas a isso, né, a trazer essas ideias e a ouvir as ideias que vêm, muita coisa pode ser mudada. Falando nisso, eu queria dar um recado, pegando carona na sua live, para as pessoas. Votem. Votem. É difícil, vai ser, eu tô com medo da pandemia. Não, vai votar. É muito importante você votar. Votar certo. Vota porque a gente já tem uma abstinência natural de 20% do eleitorado brasileiro na média. A estimativa é que a gente tem mais 20%. 40% por causa da pandemia. 40% de pessoas não votando, depois a gente não pode reclamar do resultado. Perfeito. Davi, obrigado. Valeu de novo. Tamo junto. Tamo aí. Um abraço. Valeu. Gente, valeu. Obrigado. Até a próxima.